Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou trazendo hoje para vocês o versículo 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ela diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra bem-aventurado significa mais do que estado emocional da palavra feliz. Significa o bem-estar espiritual com a aprovação de Deus. É uma afirmação mais enfática e não somente feliz. Ser bem-aventurado, portanto, é desfrutar do favor e da graça especiais de Deus. As bem-aventuranças na Bíblia são uma parte do Sermão do Monte que vai do capítulo 5 até o 7, onde o Senhor Jesus traz ensinamentos sobre homicídio, juramentos, adultério, vingança, amor ao próximo. Fala também sobre justiça, esmola, oração, jejum, tesouros no céu, ansiedade, falsos profetas, etc. É um sermão de afirmação da ética do reino de Deus. E Jesus o dirige a seus discípulos e, através deles, a toda a igreja hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos falar de Ti, do Teu amor, Tua bondade e Tua misericórdia. Que a Tua palavra gravada no nosso coração transforme as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra que Jesus usou significa chorar, prantear, o luto, lamuriar por um morto. No contexto indicam que choram por causa do pecado e do mal, especialmente os deles mesmos. É a palavra grega mais usada para denotar a dor da perda. A experiência, entretanto, mostra que nem todos que choram são ou serão felizes, e nem todos que choram serão consolados. Nós choramos pela perda, pelo luto, choramos de saudade, de decepção, pela solidão, choramos por dó e até por amor. Mas não é desse tipo de choro que Jesus está falando aqui. O choro de que Jesus fala não significa um choro carnal. Há muitas pessoas que choram por aquilo que não deveriam chorar. O exemplo disso é Aminon, filho de Davi, que chorou por sua irmã Tamar. Segundo Samuel 13, diz assim: Angustiou-se Aminon a ponto de adoecer, mas o seu choro era sinal de concupiscências. O choro de que Jesus fala não é o choro do remorso. Judas chorou o choro do remorso. Viu seu pecado, se entristeceu pelo seu pecado, confessou seu pecado, confessou que traiu sangue inocente. No entanto, Judas está no inferno porque seu choro foi de remorso. Não chorou com lágrimas de arrependimento, não se voltou para Deus, apenas sentiu o peso do pecado, mas não recorreu ao perdão e à graça de Deus. O choro de que Jesus fala não é o choro do medo das consequências do pecado. Por exemplo, o choro do ladrão que é apanhado em flagrante. Outro exemplo, Caim quando matou a seu irmão Abel. Caim chora pelo castigo que vai receber, não pelo pecado que cometeu. Ele diz assim: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O choro de que Jesus fala também não é o choro externo, choro de interesses ou exibição. Por exemplo, os fariseus quando jejuavam, Lucas 18, 12. Jejum pode ser um útil exercício religioso, mas Jesus condena se é feito como um meio de merecer favor de Deus. Ou então, quando se torna exibição ostensiva, que é o que mais acontecia com os fariseus. Na verdade, o choro que Jesus está falando é o choro da convicção do pecado. É choro espiritual.
é o choro do coração arrependido. É o choro da mulher pecadora que lava com lágrimas os pés de Jesus, em Lucas 7, 36, 50. É o choro de Davi, confrontado por Natã, quando diz: pequei, pequei contra o Senhor. Segundo Samuel 12, 13. Davi chora mais pelo pecado do que pela consequência do pecado. Não chora por causa da espada que não se apartaria da sua casa. Chora porque o pecado que ele cometeu estava diante dele. Salmo 51, 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós, os crentes, deveríamos ser levados ao choro, sim, pela evidência da graça de Deus na nossa vida. Irmãos, o choro do pecado é uma evidência de que nascemos de novo. Deveríamos ser levados ao choro, porque o choro de agora previne do choro eterno. Aqueles que não chorarem agora irão chorar no inferno, um lugar de choro e ranger de dentes. A Bíblia diz, Lucas 6,25, ai de vós, os que agora rides, porque é vez de lamentar e chorar. Finalmente, devemos ser levados ao choro, porque na promessa de Jesus está o consolo. Jesus diz assim: chore agora, porque eu te darei a consolação eterna. Amados, Deus quer que choremos agora, porque Ele quer que sejamos consolados para sempre. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido irmão. Um bom fim de semana a todos.